um mercado que não é consolidado. Mesmo que você pegue algumas das maiores carteiras de administradoras de condomínio no Brasil e somar a quantidade de clientes que elas têm, não vai dar 10% do mercado brasileiro. 50% da nossa carteira já é administrada por síndicos profissionais. Mas o milagre não pode ser o nosso modelo de negócio. Antes de começar esse podcast que está muito bom, eu venho falar um pouco sobre a Sindflix. Em especial hoje, sobre a assinatura da Sindflix. Eu acredito que aqui ninguém tem dúvida que fazer a gestão de um condomínio está muito mais complexo. Seja pela questão técnica, seja pela questão comportamental. E a Sindflix, pelos anos que já está no mercado, disponibilizou a plataforma para que você possa, mediante uma assinatura, mergulhar em mais de 100 horas de conteúdo. Isso foram ao longo de todos os anos, com uma série de especialistas, sejam eles do direito condominial, sejam eles da engenharia, AVCB, segurança, e aí comportamentos e habilidades como oratória, para que você cada vez mais tenha habilidades e um repertório mais vasto. Então não perca tempo. Aqui nessa tela tem um QR Code e abaixo na descrição desse vídeo vai ter um link para eu te encontrar lá dentro. Dentro de onde? Dentro de uma comunidade. Toda essa plataforma é linkada a uma comunidade onde você não fica sozinho nessa jornada. Você vai conseguir dividir dúvidas, compartilhar conquistas, eventualmente vocês precisarem de algum fornecedor de confiança, vocês vão conseguir encontrar lá com muita facilidade, além de oportunidades, inclusive para ser síndico de novos condomínios. Então, eu te espero lá dentro e agora deleite-se com o nosso conteúdo que foi feito com muito carinho para você. Salve, salve, turma! Sexta-feira, meio-dia, como todo prometido, a gente está aqui no nosso encontro do Condomínio SA. Toda vez eu vou trazer uma personalidade. Eu vou te falar, hoje eu tenho uma pessoa aqui que manja muito, tem vários cases, tem muita coisa para a gente conversar. Como você já me conhece, meu nome é Marcos Mercante, eu sou sócio da Sindflix, junto com o belo rosto da doutora Amanda, que hoje está nos assistindo. Então, fique aqui conosco, porque a gente vai ter muito papo para conversar e hoje a gente vai falar de administrador. Há poucos episódios atrás a gente falou com o Rodrigo Lobo e ele trouxe muitos cases sobre a gestão do síndico moderno, a inteligência artificial chegando. E, inclusive, um dos pontos polêmicos foi a questão de como a administradora vai ter que lidar com toda essa nova tecnologia que está por vir, de como essa nova forma de gestão. E hoje eu trouxe um convidado super especial. Tinha um programa maravilhoso aqui com a doutora Amanda Lobão, que era o Casos de Condomínio. Ele é vice-presidente da BR Condos. Hoje posso te dizer que em números de cidades atendidas é a maior empresa administradora de condomínios do país. E ele vai contar um pouquinho para a gente. Fernando Wilrich, muito obrigado por estar aqui conosco. Sempre um prazer tê-lo aqui nas telinhas do Sindflix. Muito bom você estar aqui por São Paulo e a gente ter essa oportunidade de bater esse papo junto. E aí depois eu vou apresentar o currículo da fera, porque já passou por coisas grandiosas aí. Fernando, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado. Imagina, satisfação é minha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, com o Sindflix, batendo esse papo contigo. E falando, né, um pouco sobre o mercado condominial, sobre a atividade administradora, como esse mercado vem evoluindo e principalmente, né, para quem é síndico profissional e tem o desafio de administrar o patrimônio, as vidas de tanta gente. É verdade. Fernando, fala para mim, nesse pouco tempo que a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, a gente falou de um cara que é advogado, que ele é síndico, que é administrador e que é hoje vice-presidente da BR Condos, até a última coisa, porque às vezes o mercado é tão dinâmico, pode ser que amanhã já está com outro cargo dentro da BR Condos, já virou presidente, por aí vai. Passou por Secov de Santa Catarina, passou por Cresce de Santa Catarina, ou seja, conhecimento é vasto por todas as esferas ali do mercado condominial. Eu queria que você me contasse, Fernando, como é que, principalmente nesse caso da BR Condos, eu estava vendo um vídeo seu muito legal, que foi o Case BR Condos, porque eu entendo que você era um administrador de condomínio e tinha todas as dificuldades que hoje a gente vê em diversos outros administradores, que são as dificuldades naturais ali, administrativas, com RH, com demandas de novas tecnologias, demandas de síndico, demandas das mais diversas possíveis.
E aí, depois de uma determinada altura, você entra para a BR Condos. E eu queria que você me contasse essa trajetória, porque isso pode dar luz a muita gente que hoje sofre nesse dia a dia de condomínio aí. Se você puder me dar esse recap aí, como foi essa trajetória até onde você chegou como VP da BR Condos. E aí, passando pela história da BR Condos também. Eu trabalho com administração de condomínios desde antes de eu me formar, né? Minha formação é em direito, minha especialização é no direito imobiliário, eu sou apaixonado pela matéria, leciono diversos cursos de especialização, cursos para síndicos, né? E eu abri a minha primeira administradora com 22 para 23 anos de idade, né? E com zero clientes, assim, zero. Zero clientes. Zero clientes. Foi na coragem. Na coragem, assim, né? Então, E o que aí te veio, chamou para ser administrador? porque durante a faculdade eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia em Balneário Camboriú, Tá. que atendia, né, os condomínios e as administradoras da cidade, e eu comecei a me envolver nesse mercado. Boa. Me apaixonei pela matéria, né? Comecei a me dedicar a isso, e quando me formei, resolvi não abrir um escritório de advocacia, não fazer concurso público. Disse, eu vou abrir uma administradora de condomínio. Vou empreender. Isso. Até porque isso vai um pouco também com a minha natureza, assim. Eu sou um cara muito associativista, muito conciliador, e o contencioso judiciário não era algo que brilhava aos meus olhos. Não assim. gostava. Não. Assim. Então, eu preferi sempre, né, o administrativo, o extrajudicial, e eu percebi que essa formação e esse conhecimento como advogado me traria um diferencial muito interessante Sem dúvida. no trabalho com administração condominial. E foi esse o caminho que eu segui. Comecei com 1 condomínio, 2 condomínios, 3 condomínios, e aí o primeiro, o segundo condomínio, eu atendi o telefone, o condomínio pedia um boleto, eu dizia, tá bom, vou pedir aqui para o administrativo emitir, Sim. e depois o boy vai levar. Né? O Não boy. preciso dizer- Isso foi na casa de quantos? E não, quantos- isso, Que ano? Isso foi início dos anos 2000. Início do. Não preciso dizer que eu era o administrativo, eu emitia o boleto, eu botava um bonezinho e ia lá levar no condomínio. Entregar, né? É. Equipe, por favor. Era o Equipe, É. era basicamente isso. Então, eu sei fazer tudo dentro de uma administradora de condomínios. Sim. Né? E construir uma carteira de clientes, né? Enfim, sala comercial grande, um monte de funcionários e sofrendo as dores que todas as administradoras de condomínio sofrem, né, na sua jornada de crescimento. De assim. crescimento. Que é problema de turnover com equipe, prejuízo que o funcionário mal treinado pode ocasionar, e crescendo, como eu digo, em soluço, porque Como é difícil, né? você sai, né, para captar clientes, É. se você é bom comercialmente, né, você consegue contratos, vem para dentro da empresa e parabéns, você arrumou um problema. É verdade. Né? A tua equipe, o teu gerente já olha para ti assim, quantos? Não, Esquece, velho. porque você tem que comprar mais uma mesa, contratar mais um funcionário, arrumar mais uma licença do sistema, né? Treinar mais uma equipe, e aí você, nesse período, não cresce. Né? Cara, eu vejo isso porque... E é uma dor comum, né? Porque a gente chega nesse crescimento empresarial em qualquer área, né? Aí em qualquer área. Seja na administrador de condomínio, seja no escritório de direito aqui, a gente fala... Cara, quando a gente tem que aumentar o custo, a gente fala, a certeza é do custo, né? A receita é sempre uma promessa, porque tu aumenta o custo, não necessariamente a gente tem a garantia de que a gente vai ganhar dinheiro. Exatamente isso. Então, saía, fechava contratos e no final não ganhava mais dinheiro. Não né? ganhava dinheiro. E né? aumentava a tua margem de risco e de responsabilidades, no final das contas. Né? Exatamente. E aí, chegou o momento que a gente começou a ver os negócios indo para o digital, indo para o online. Né? A gente via o e-commerce se desenvolvendo, né? E a gente ali fazendo boleto e pasta de prestação de contas com nota fiscal colada em folha de papel A4, encadernada, né? E mandando para o condomínio todo mês um malote cheio de papel. Cara, não é possível. Alguma coisa tem que mudar. Não é possível né? Ok, isso foi feito assim durante 40 anos, né? Mas não é possível que isso continue assim com a tecnologia se desenvolvendo e os negócios todos indo para o digital. Isso. E eu não via, né? Usava sistemas de mercado naquela época, eu não via nenhum movimento assim
efetivamente sério, né, das empresas desenvolvedoras, Sim. de me entregar um diferencial, né? Não tinha, era igual a todo mundo. Todo mundo. E em grande medida hoje ainda é assim, né? Ainda é assim, Eu vejo que, né? por exemplo, empresas de software que tem 85, 90% de share, É. né? E aí todo mundo Aí todo mundo é igual. é igual. Né? Exato. E aí foi que eu conheci o projeto da BR Condos, que é lá de Joinville, Santa Catarina. Estava bem no início, né? Estava com 2, 3 operações ali, testando. E quando eu vi o sistema e o modelo, Sim. né? Onde você tem um trabalho compartilhado entre, né, o franqueado que está na ponta, porque o modelo jurídico é de franchising, Tá. e a franqueadora que, na verdade, te oferece um BPO financeiro para fazer todas as operações que o teu cliente não enxerga, mas elas acontecem todos os meses. Perfeito. Né? O chão de fábrica, como Exato, a gente fala, né? Eu percebi que eu ia entregar um produto com muito mais qualidade para o meu cliente, porque ele está todo digital, com muita transparência, Sim. e eu não ia ter todo aquele trabalho operacional que eu tinha dentro da minha administradora, no qual eu fazia tudo internamente. Claro. E eu maluco, né? E Maluco. ficando doido, Ah. e ficando maluco, né? Então eu percebi que eu ia ter tempo de fazer aquilo que eu gostava mais de fazer, que é me relacionar com o mercado, com o síndico, prestar uma boa consultoria, me dedicar ao condomínio e Perfeito. o trabalho de bastidor, de contas a pagar, receber, tributário, folha, conciliação, fechamento da prestação de contas. Isso tudo eu não ia mais precisar, né, produzir dentro da minha estrutura, o que me dava um estresse, uma atividade operacional, né, e tomava uma parte muito significativa do meu tempo. E aí eu Claro. tomei essa decisão, né? E você foi um dos primeiros franqueados, Fui então. um dos primeiros franqueados, né, na rede. Sim. E 12 anos depois, a BR Condos, né, está com 80 operações no Brasil, atendendo mais de 150 cidades, desde Pelotas, no Rio Grande do Sul, a João Pessoa, na Paraíba, e com cerca de 2.000 condomínios implantados dentro do sistema. Cara, é impressionante. Isso está falando de uma trajetória dessa, 2.000 condomínios em 12 anos. 12 anos. 12 anos. E em termos de franqueados, quantos são? Você tem mais ou menos uma ideia? Hoje são 76 franqueados. 76 franqueados, ou seja, você tem... E é interessante isso, né? Porque eu estava com o Júlio da Atende Portaria, e ele também vai no modelo da franquia. Então ele falou, cara, tem as particularidades locais. Sim. Porque apesar de você estar com um BPO em Joinville, você tem lá na ponta aquele cara que está adaptado à necessidade local. Então você não está implantando... E aí é uma pergunta também, como é que essa parte de cultura, né? Porque eu imagino que não deva ser fácil você administrar 76 cabeças pensando diferente, porque no fim do dia você tem que ter uma administração mínima para que eles olhem e falam, tá, isso aqui é BR Condos. Uhum. Então, isso vai pela parte da tecnologia, vocês têm um programa de cultura que vocês vão renovando com esses franqueados e que vai melhorando essa absorção de marca, imagem. Como é que funciona isso? A BR Condos é uma empresa de tecnologia, a gente tem equipe própria de desenvolvimento, né? Entendi. O software ele é nosso e ele foi desenvolvido justamente para atender essa característica do modelo do negócio, onde você tem o franqueado trabalhando, né, na ponta e alimentando o sistema, né, e absorvendo as informações que são produzidas que estão ali, e o BPO financeiro que fica centralizado em Joinville e que produz tudo aquilo que precisa entregar, por assim dizer, Perfeito, né, do perfeito. serviço para o condomínio. Isso tudo acontece em tempo real, porque o sistema ele é web, então o sistema foi desenvolvido para atender essa característica. E assim, a gente até poderia ser uma administradora 100% digital. Sim. Sem problema nenhum, porque a gente poderia atender qualquer lugar do Brasil hoje. Inclusive, a gente atende, como eu falei, são 150 cidades, ou seja, eu tenho mais clientes em mais cidades do que número de franqueados. É verdade. Né? Então, a gente já atende condomínios em cidades que a gente não tem sede. Perfeito. A gente poderia ser 100% Boa leitura, digital. né? Mas por que a gente não é? Justamente para juntar o melhor dos dois cenários, assim, o melhor dos dois mundos. Certo. Porque eu preciso ter, e é importante que eu tenha a figura do empresário, dono da administradora, que é lá daquele estado, daquela cidade, que tem aquela cultura, que tem aquele sotaque, que a família é da região, porque o primeiro, o segundo, o terceiro cliente que esse franqueado vai ter é alguém que conhece ele, que confia nele,
A gente costuma dizer que o nome do franqueado é o primeiro nome, a BR Condos é o sobrenome. Boa, é verdade isso aí. Então, verdade. assim, os negócios no nosso mercado, eles são negócios baseados em fidúcia, em confiança, né? Então, precisa ter a figura do dono, da administradora lá, Que legal, né? Com a cara, dando, né, esse olhar para o negócio, dando se temperatura, relacionando né? com o mercado. Ombro a ombro. Eu tô aqui Exatamente. contigo, né? Eu não estou fazendo um negócio com uma empresa que eu não sei onde é que é a sede, que é toda digital. Não, eu estou fazendo um negócio, né, com o Fernando, né, lá de Florianópolis, Perfeito. que é da BR Combis. Que é Então da a gente BR. junta o melhor desses dois mundos, assim, que é ter a figura do empresário, do franqueado na ponta, que é da cidade, que é da região, com um sistema super desenvolvido e um outsourcing, né, um BPO financeiro com processos muito bem definidos e que vai produzir toda essa entrega, com toda essa transparência, né, com conciliação bancária diária, com prestação de contas digital, no qual o condômino consegue, em tempo real, praticamente acompanhar quanto dinheiro o condomínio tem na conta bancária dele. Né? Não, perfeito. E assim, a gente estava... O papo pré-gravação foi muito rico. E a gente comentou sobre, né, há pouco tempo atrás, eu estava com o Rodrigo Lobo aqui, e ele comentou sobre uma coisa que me chamou muita atenção, para falar a verdade. Eu acho que talvez uma figura como você, de administradora, apesar de ser uma administradora muito tecnológica, talvez você consiga sair fácil dessa pergunta. E ao mesmo tempo queria que você fizesse um paralelo no mercado de como está essa inserção de tecnologia nas administradoras, como é que está o panorama, como é que está a visão do administrador, o empresário administrador, com a adoção dessas novas tecnologias. Mas o Rodrigo Lobo ele foi enfático, dizendo que, olha, a tendência é que o síndico cada vez mais se capacite, ele busque alternativas tecnológicas para ele ser o tomador do contrato de tecnologia com essas empresas, igual a gente estava falando, essas empresas que teoricamente são todas iguais, porque é boletagem, segundo, né, o que ele comentou, foi boletagem, folha, e aí você até falou a pasta, né? A boletagem, folha e pasta, porque ficou uma comoditização do serviço, né? Virou uma comoditização. Ao ponto dele falar que, em certa medida, grande parte dos administradores acabariam, né? Então, os síndicos teriam, por uma prerrogativa do Código Civil, então já vou, né, Bruna? Vou aproveitar que é advogado. Então, uma prerrogativa é que precisa ter um responsável legal para o condomínio, podendo ser auxiliado por uma administradora, não devendo, né? Então, não tem uma obrigatoriedade. Porém, então, se ele faz uma tomada de tecnologia, de adoção dessa tecnologia para a empresa dele, ele consegue suprir essa necessidade da administradora, em tese, tiraria um intermediário do jogo. Como é que você analisa isso, se você concorda ou não, e como é que você olha, aí, fazendo esse paralelo de acordo com a tua resposta, como você olha o mercado de administração para isso? Olha, a tua pergunta, assim, eu poderia, eu acho que, passar o resto do podcast falando para responder, e aí tu não fala mais. Não, vai ser um prazer, porque você vai colocar muito conteúdo na mesa. Vamos em frente. Tu não fala mais. Assim, a gente primeiro tem que olhar do ponto de vista do mercado de administração de condomínios. Boa. Como eu falei, é um mercado que passou quase 40 anos fazendo basicamente isso, né? Pasta, boleto e folha de pagamento. Quando o condomínio tem funcionário. É verdade. Quer um cafezinho, Fernando? Pode servir aqui, por gentileza. Então, e esse é um mercado, se você for perceber, ele é um mercado extremamente pulverizado. Sim. Ele não é um mercado consolidado, né? Você tem poucas grandes empresas e ainda que você some a quantidade de clientes que as grandes empresas têm no Brasil, não dá 10% do mercado. Volta um pouquinho. Volta que esse dado aí é importante. Bruna, te prepara, hein? Essa informação é boa. É um mercado pulverizado. O mercado de administração de condomínio é um mercado de pequenas empresas. Empresas de bairro. Isso. Né? Então, é um mercado que não é consolidado. Mesmo que você pegue algumas das maiores carteiras de administradoras de condomínio no Brasil e somar a quantidade de clientes que elas têm, não vai dar 10% do mercado brasileiro. É verdade. Então, assim, é um mercado pulverizado. Posso fazer só uma pausa nisso? Eu queria que você pudesse, para depois você continuar, mas assim, você estava no Secov,
né? E talvez você tenha até acesso a esses dados, ou se... Eu trabalhei minha vida inteira em empresa aérea. Empresa aérea são 3, basicamente, hoje, que estão concorrendo ali, Azul, Gol e Latam, né? E a gente consegue claramente medir o market share de cada, quantos passageiros embarcam, etc. e tudo mais. Alguma entidade hoje você consegue ver que mapeia tudo isso? Não. Não, né? Não. Não consegue. Isso que Não. eu acho interessante, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com esses dados. Eu adoro esses dados, mas eu não tenho acesso a esses dados, não consigo. Não, esses dados de maneira consolidada e fiel, de fato, não tem nenhuma entidade no mercado que tenha, né? Sim. Mas você veja, se é um mercado pulverizado, é um mercado de pequenas empresas. E aí, muitas vezes, esse dono, né, de uma pequena administradora, ele acaba sendo um funcionário mais barato que ele tem dele mesmo, né? É verdade. É verdade. É verdade. Porque se fosse contratar alguém para fazer tudo o que ele faz à frente da administradora dele, pode ter certeza que ele ia gastar mais dinheiro do que o prolabore que ele retira. Não tenha dúvida. É o melhor funcionário mal remunerado dessa empresa. Exatamente, é o dono da pequena administradora. O cara falou tudo. Né? Então, esse é o nosso mercado. Né? Sim. E que também essa pequena administradora, né, vai usar um sistema de mercado, possivelmente, né, um daqueles que detém a maior fatia, e ele, na verdade, não vai ter diferença nenhuma, né, de qualquer outro concorrente que ele não tenha, a não ser a própria capacidade dele, né, o conhecimento próprio. Né? Então, esse talvez seja um grande diferencial. E aí ele sempre vai ser uma empresa pequena porque ele não vai conseguir crescer. Né? Duras palavras, mas é verdadeiras. Mas O foco aqui da conversa isso. É business, né? Business, empresarial. Sim. Então, isso, ele vai estar realmente fadado a se tornar sempre uma empresa pequena, média, porque é o que ele, na pessoa dele, vai conseguir, né, ter de credibilidade naquele mercado de clientes. No momento que ele tiver que crescer e tiver que delegar aí para uma função estratégica, ele começa a soluçar. Né? É verdade, cara. Crescer em soluço. É uma leitura dura, mas muito verdadeira, porque a gente passa por isso desde a capacitação do próprio dono da administradora, que às vezes é uma capacitação, de certa forma, até limitada, porque aí também ele não consegue ele não consegue derramar esse conhecimento para quem vem trabalhar com ele, porque às vezes ele está tão atarefado no dia a dia que é todo mundo ligando para ele, por ele ser o grande diferencial do business, né? Que ele não consegue transmitir esse conhecimento e a equipe dele nunca vai deixar de ser júnior, né? Não, é isso aí mesmo. Não é isso? A radiografia do mercado essa. É basicamente essa, né? Que loucura. E aquelas que conseguem furar essa bolha ou essa história, se você olhar, na verdade furaram porque são talvez empresas muito tradicionais, empresas muito antigas no mercado, empresas que ao longo da sua vida tiveram ou nasceram com outras operações, como operações imobiliárias, compra e venda, locação, e aí se tornaram grandes empresas e são empresas muito antigas. É verdade. Por isso que o case da BR Condos ele é bastante disruptivo, porque basicamente, né, é o modelo de franchising que conseguiu ao longo de uma década essa capilaridade e esse volume de clientes através de um modelo, né, que congrega esses dois cenários, como eu te falei, com um software, né, que é muito bom e que a gente não comercializa. Não comercializa. Não, só tem acesso porque quem é franqueado. Aí o grande diferencial. E só tem acesso quem é cliente BR Pontos. Né? Perfeito. E aí falando, Sim. Eu estou respondendo a sua pergunta. Não, é isso aí, vamos refletir sobre isso. E aí esse mercado, que foi igual 40 anos e que gerou esse cenário que eu comentei, ele começa a mudar, né, de um tempo para cá. Porque a gente tem o advento, né, da internet das coisas, agora da inteligência artificial, e junto com o fenômeno, né, que é o síndico profissional, que a gente praticamente não tinha há 15 anos atrás, e de uma década para cá a gente tem esse boom do desenvolvimento dessa atividade, né, com esse olhar mais profissional, com esse olhar mais empresarial, e que também precisa se desenvolver muito ainda nesse aspecto. Mas hoje, 50% da nossa carteira de clientes na BR Pontos já é administrada por síndicos profissionais. Ou seja, quando a gente começou, talvez fosse algo muito próximo a zero,
em uma década a gente já tem 50% da carteira de clientes administradas por síndicos profissionais. E se a gente for fazer um recorte dos prédios novos, ou seja, aqueles que a gente faz a instalação, né, a AGI, a entrega, aí esse percentual passa tranquilamente de 70% a 80%, porque cada vez mais o condômino talvez não queira enfrentar o desafio que é ser o primeiro síndico de um condomínio que exige muita dedicação. E que é um baita desafio. Se a gente parar para ver, é um baita desafio e é uma responsabilidade surreal, bizarro, assim. Então, e trazendo para o teu CPF, não tem, é muito difícil isso. E aí você está me dizendo que, então, 80%, isso daí, aí eu queria te fazer um recorte, do jeito que você recortou, falando para os novos prédios, falando ali de entregas, 70%, 80% de síndicos profissionais. Isso é um fenômeno de uma região específica, porque você é caracteristicamente, até pelo sotaque, é um Catarina. Sou Catarina. Catarina. Então, lá, eu vejo que tem uma... E olha que eu até tento dar uma disfarçada. Tenta, né? Mas quando eu me emociono... Não tem como. Não tem como. Ele rola, não tem como. E aí, lá, eu vejo que tem esse fenômeno, o Sul, em geral. Eu vejo que tem um nível de consciência maior. Isso talvez seja um olhar nosso daqui de São Paulo, mas me parece que, comparativamente às outras regiões, me parece que tem um nível de consciência maior em o que é viver em condomínios. Talvez há controvérsias, mas é uma visão muito particular. Então, você está falando 70%, 80% já são síndicos profissionais. Isso é um fenômeno regional ou é um fenômeno nacional? O que você, pelo menos o que toca a BR Condos aí? Nas nossas regiões de maior atuação, que é São Paulo, Santa Catarina, bastante operação também em Minas Gerais, um pouco no Rio de Janeiro, que a gente está crescendo bastante também. Isso é uma realidade de todos esses estados, todas essas regiões, né? A tua percepção com relação a alguma clareza, né, da vida em condomínio em Santa Catarina talvez tenha mais a ver com a característica dos empreendimentos. Santa Catarina recebe uma migração interna de alta renda, né? A gente tem empreendimentos que são segunda moradia, de gente que já tem outros imóveis, já tem, né, essa condição, né, e esse esclarecimento, enquanto em São Paulo a gente vê por programas, né, de incentivo, muita habitação de interesse social. Né? Não, é verdade. E aí você tem muita figura da primeira experiência em condomínio. É verdade, tem razão. Pode ser que seja... Então é mais por aí. Por aí. Mas voltando ainda a responder essa pergunta, né, hoje é fundamental a gente falar sobre cibersegurança. Sim. Né? Então, se o síndico realmente tem conhecimento e está preocupado, né, com o nível de segurança digital que a administradora dele tem, porque hoje já não é mais a mesma coisa. Porque quando todo mundo usava o mesmo sistema, fazia pasta, boleto e folha de pagamento, você trocar da empresa A para B realmente não tinha diferença nenhuma. Sim. Talvez o perfil do dono, né, ou a pessoa que está à frente da operação fosse o mais determinante. Mas hoje, não. Né? A gente tem problemas seríssimos, né, de tentativa de golpe diário hoje. Que loucura no nosso país, né, contra toda e qualquer empresa que tenha braços financeiros, e as administradoras de condomínio, elas fazem operações financeiras por seus clientes, né, que são os condomínios. A grande principal responsabilidade aí, né? Muitas, inclusive, trabalham ainda, né, com um sistema de conta bolsão ou de conta pool, onde o dinheiro todo do condomínio está ali disponível dentro de contas bancárias, né, de posse da administradora. Então, e a gente sabe que a tentativa de golpe no nosso país contra administradoras e contra síndicos é diária. Tem diversos tipos de golpe. Sim. Então, isso passa por um refino da administradora também e do síndico, você vê? O síndico profissional que você fala, ele olha para isso ou pouco se fala? Pouco se fala disso, vejo poucos síndicos preocupados com isso, porque muitas vezes uma empresa, uma administradora pequena, né, e eu já fui dono de uma, cara, você tem ali um funcionário do condomínio, um funcionário da administradora, um gerente financeiro ou o próprio dono, que ele tem as senhas de banco de todos os clientes ali numa planilha, no computador ou até em cima da mesa. É verdade. Né? É verdade. Faz um pagamento aí. Ele acessa o internet banking do condomínio com a senha do condomínio e faz um pagamento.
né? Ou seja, qual é o compliance disso? Qual é a governança? Quais são as camadas de segurança que existem nessa operação? Né? Então, se houver uma engenharia social contra o administrador ou contra o síndico, será que a empresa não vai sofrer um golpe e perder o dinheiro do condomínio? Né? Existem inúmeros golpes aí, né? Síndico caindo no golpe do advogado, né? Mergulha nessa do golpe do advogado que você me comentou. A gente já, inclusive, pela Lobão, a gente já foi, a gente teve que notificar os síndicos falando esse contato que está fazendo, que esse contato que te buscou, não somos nós. Não somos nós. Quais são os riscos? Porque do nosso ponto de vista, Fernando, eu estou avisando o cara, não sou eu. Agora, o síndico que não se atentou a isso, ele está vulnerável aonde você enxerga? O golpe do advogado ele acontece com muita frequência. Por quê? Porque os dados dos processos judiciais são públicos. Você entra em qualquer site, qualquer tribunal de justiça do Brasil e você vai encontrar se tem processo em nome de algum condomínio. E qual é o processo daquele condomínio. Você vai descobrir quem é o autor, quem é o requerido, qual o valor da causa. Né? Você vai ter todas as informações porque os processos são públicos. Então, para um bandido Mal intencionado, se passar pelo WhatsApp, pelo advogado do condomínio, porque ele vai ter o nome do escritório, ele pode conseguir a foto do advogado na internet, botar lá num número falso, né, do WhatsApp. No processo ele vai ter quem é o síndico, talvez tenha até o telefone do síndico na procuração. É verdade, não é? É verdade. Vai ter o e-mail e o telefone do síndico na procuração, eventualmente. E ele vai fazer contato com o síndico, se passando pelo advogado, falando do processo tal contra o fulano de tal, e que precisa aqui pagar umas custas de uma diligência processual, e vai mandar para o síndico um boleto fraudulento e pedir para ele pagar com urgência, porque ele está lá despachando com o juiz e tal. Aí o síndico vai lá. Aí o síndico paga. Se treme todinho e fala, cara, não. Tem que resolver aqui, né? Para sair o mandado lá para o oficial de justiça, meu advogado, e ele vai lá e paga. E depois ele percebeu que ele caiu num golpe. Cara, isso daí precisa ter... E aí a gente estava comentando, o síndico hoje, ele pega 5, 6 condomínios, que está em ascensão, 5, 6, 10, 15 condomínios. Você comentou há pouco que você recebe tentativa de fraude diariamente. Diariamente. Possivelmente esse síndico também está... Se não recebeu, vai receber logo mais. Vai acontecer. Vai acontecer. Qual é o refino que esse cara precisa ter do entendimento na hora que bateu? Porque às vezes hoje ele vira um grande repassador de demandas. Ele vai pegando e vai acionando a equipe. Aciona a administradora, aciona o jurídico, aciona o gerente predial e tudo mais. E às vezes ele não se dá conta dessa curadoria de conteúdo. E manda. Você até comentou também do caso de fraudes ao e-mail e às vezes, né, fazendo um disparo da própria caixa de e-mail do síndico e tudo mais. Porque, cara, de verdade, primeira vez que eu tô mergulhando um pouco mais nesse tema, mas eu acho que é de extrema relevância, porque me parece que é algo que pode dar um prejuízo razoável. Sim, porque todos esses golpes, em algum momento, eles passam por alguma engenharia social. Sim. Então, é o golpe do advogado, o cara se passou por advogado do condomínio, convenceu o síndico a pagar um boleto, ou transferir um valor, ou pagar um honorário, né? Ou a pessoa, eventualmente, consegue, por alguma razão, ter acesso, né, à caixa de entrada do e-mail do síndico, porque pode ser uma engenharia social com uma funcionária, uma secretária lá do síndico. É verdade. Né? Ou se passou por gerente do banco e conseguiu, porque esse pessoal é muito talentoso. Muito. Né? Eles realmente conseguem passar a conversa da pessoa e aí no dia a dia, na correria, meio desatento, passa uma informação. E, por exemplo, a gente já pegou a situação de um boleto fraudulento enviado pelo e-mail do síndico do condomínio. Pelo e-mail do síndico. Ou seja, e-mail do síndico. A administradora recebe, vai fazer o quê? Né? Então, por alguma razão, o e-mail dele foi hackeado, alguém teve acesso, sabia que ele era síndico, viu que todo mês ele mandava para a administradora pagar o boleto com a nota da terceirizadora de R$80 mil, e aí naquele mês o boleto que veio era fraudulento. E não foi o boleto que veio da empresa de terceirização, ou seja, foi adulterado dentro da caixa. Foi adulterado. E assim, o próprio síndico. A gente fala que às vezes tem aqueles phishings, né? Que eles mandam um e-mail, você clicou ali. Pode ser uma engenharia social. Sim. Né?
Cara, que loucura que tá vivendo isso. Olha a E responsabilidade aí a disso. pergunta é, né? Porque o síndico vai fazer o quê? Ele vai ter que, dependendo do tamanho do prejuízo, ele vai ter que. Quem foi que sofreu o golpe, Quem foi Fernando? que sofreu o golpe? O Foi o síndico? síndico ou foi o condomínio? Pois é, cara. Tendo que... É assim, ó. Se eu fosse um condômino e eu fosse notificado disso, eu ia falar, desculpe, meu amigo. Aí a gente. Saiu da tua caixa. Exatamente. Ah, desculpa, cara. Quem sofreu o golpe foi você. Você vai ter que reembolsar o condomínio nesse 80 nesse pau. prejuízo. 80 pau. E às vezes pode ser muito mais. Pode ser muito mais, Né? exatamente. Pode ser muito mais. E aí, e eu já vi isso acontecer, assim, quando o síndico é um condômino, muitas vezes os demais até se solidarizam, se É. colocam no lugar. Então, às vezes até passa a mão Passa na a mão, cabeça, pô, é meu vizinho, né? vamos Podia dividir, ser eu né? ali no lugar, que puta, tomou um prejuízo, tá ali sem dormir, chorando, né? Mas quando o cara é um síndico profissional, me desculpa, cara, não tem perdão. Exato. Não tem perdão. Não tem perdão, eu tô um profissional, eu te contratei para administrar o condomínio. Palavras duras novamente. Né? E aí a Fernando hoje pergunta é, veio- cadê o seguro de responsabilidade civil desse cara? Ele fez? Pois é. Seguro de responsabilidade profissional? Porque tem esse produto no mercado para quem é síndico. Tem. É, que aquele negócio, inclusive até o Rodrigo falou, que tem certos condomínios que hoje não aceitam. Por exemplo, que nem ele falou, tem condomínios da carteira dele que exigem um seguro de responsabilidade de 5 milhões. Sim. Ele falou, porque não aceita. Então, aquele cara que vem com aquele segurinho pequenininho e tudo mais, cara, já passa na primeira régua, o cara já tá fora. Então isso é uma preocupação que os síndicos precisam ter hoje, né? Ou seja, o meu banco, a minha administradora... O seguro cobre, você como advogado, o seguro cobriria isso, por exemplo, de um disparo de e-mail da própria caixa dele? Se ele foi vítima, né, de um golpe, efetivamente, isso ficar demonstrado e ele tiver o seguro de responsabilidade civil profissional, né, e de fato este cliente for, né, cliente do síndico profissional, sim. Não cobriria se ele não fosse síndico profissional. Porque o seguro de responsabilidade civil profissional não é para o síndico condômino. Interessante É isso. para o síndico profissional. Interessante isso. Ou seja, se ele fosse um condômino, Não haveria o seguro. não haveria o seguro. Não. Que loucura Isso, isso. inclusive, é um diferencial, né, que os síndicos profissionais pouco exploram. E isso, acho até de certa maneira, injusto. Porque o síndico condômino que se predispôs, ou seja, talvez ele tenha ali um benefício de ou não pagar a cota, ou ganhar, às vezes, alguma coisa, mas que ele vai administrar o próprio condomínio. Ele não tem algo que respalde ele nesse sentido, não. Não tem. Cara, que loucura isso. Inclusive, se o síndico profissional tem um seguro de responsabilidade profissional, mas ele tomou um golpe no prédio em que ele mora e que ele é síndico, provavelmente não vai haver cobertura, porque ali ele não é síndico profissional, ele é síndico morador. Meu Deus do céu, cara. É verdade isso? Sim, é. Cara, tô em choque com essa informação. Ou seja, então, se você é síndico profissional, tome muito cuidado para administrar o seu próprio condomínio, senão você tá perdido. Cara, não tô acreditando, mas isso daí é uma brecha. Eu acho, eu não sei se existe algum tipo de correção que dê para ser feito, mas como eu te falei, eu acho até de certa maneira um pouco injusto isso, cara. Não consigo ver isso uma atribuição virtuosa. Né? Então, o cara normalmente as coberturas, né, de responsabilidade civil do síndico ou do condomínio nas apólices de seguro predial, elas são extremamente limitadas, né? Valores menores e com uma série de exceções. Que loucura isso, cara. Cada vez mais difícil você ser síndico do seu próprio condomínio mesmo. Então tá se encaminhando cada vez mais para o mercado isso profissional. Que a gente está falando é uma coisa muito importante, muito séria, né? Então, enquanto os prédios aí estão realmente preocupados, é claro, tem que estar preocupado com a segurança, no acesso, né? O tamanho do muro, a guarita, clausura. Gente, o golpe hoje, a grande probabilidade dele acontecer é o golpe virtual. Um golpe soft, né? E aí qual é o nível, né, de segurança que o síndico tem, qual é o nível de compliance que a administradora tem, de governança, quantas camadas de segurança ela tem, né, na gestão do contas a pagar. Hoje a minha sugestão para os síndicos, né, que são nossos clientes, né, é que eles nem tenham senha de efetivação bancária para movimentação
através de aplicativo, através da internet, né? Como faz? Todos os pagamentos são feitos pela administradora, tudo através de arquivo remessa e arquivo retorno, onde na administradora ninguém tem senha de efetivação do banco. Tudo se dá através de interveniência bancária. E aí com bancos, né, que tem também um nível de governança e um nível de segurança muito grande. E que o sistema bancário brasileiro, nessa ele parte, vem ele é se muito bom, né? desenvolvendo, ele vem se desenvolvendo muito, né, principalmente nos grandes bancos Isso. comerciais, isso é realmente bastante desenvolvido e eles têm estrutura, tecnologia que está sempre trabalhando, né? Sim. Porque o golpista, o hacker também evolui diariamente. Com uma velocidade incrível. É incrível. Então, assim, os grandes bancos comerciais, sim, conseguem chegar a ter um nível de governança, por exemplo, de bloquear movimentações em razão do comportamento, né, do usuário. Porque se você tem um condomínio, né, que paga sempre as mesmas contas, em determinado permissão de valores para fornecedores cadastrados, ok, né? Sim. O pagamento vai ser efetivado. Mas se uma tentativa de pagamento, né, de madrugada, num valor acima do normal, para o fornecedor não cadastrado, tem que bloquear. Tem que bloquear. Né? E que se eventualmente tiver, às vezes até, igual você comentou, né, no celular, né, uma ativação no celular, você está suscetível ainda àqueles crimes que a gente fala, o crime do Pix, né? O cara está aqui, às vezes o cara está sendo mapeado, o cara vai lá e Exato. E então, autoriza. Quem disse que, de repente, esse síndico que tem, né, às vezes, condomínios com, né, milhares de reais nas contas, para não dizer milhões ali no celular dele, que ele poderia movimentar, né? E de repente esse cara sofre uma coação, ou alguém da família dele, e ele se vê ali numa situação que ele tem que lançar mão daquele dinheiro porque ele está sofrendo, né, um sequestro, alguma coisa assim. Então ele não tem que ter a hipótese disso acontecer. E hoje se dá os montes, é isso? Isso acontece. Hoje se dá os montes, porque se a gente parar para ver o nível, igual aí a gente volta para aquele debate de como vai ser o perfil das administradoras daqui para frente. Se a gente volta a dizer isso daí, ainda é muito rudimentar. Sim. O processo hoje, das administradoras. Ainda tem uma quantidade enorme de administradoras, né, que o contas a pagar é feito acessando o internet banking de cada condomínio ou numa conta pool em que o dono ou a gerente financeira tem a senha da conta do banco ali de efetivação numa planilha, no computador dela em cima da mesa. Então, assim, aí você vai lá e troca de administradora de uma para outra e nem se preocupa, né? Qual é o nível de segurança, o nível de cibersegurança, o nível de compliance, né? E essa empresa tem, quais as camadas de segurança ela tem operando para, né, evitar esse tipo de. E que meio que o síndico diz assim, ó, o problema não é meu, entre aspas, né? O problema é da administradora. O administrador tem que me oferecer isso, né? E aí você também tem que ser vigilante ao ponto de saber com quem que você está se relacionando ali, né? De qual é o nível, igual você está falando de governança dessa administração. Uma coisa que os síndicos têm que, ou podem pensar também, aí já falando um pouco como advogado, já que a tua pergunta, né, tu comentou isso, a gente tem que lembrar que a responsabilidade civil do síndico com relação ao condomínio é uma responsabilidade subjetiva, mas a responsabilidade da administradora como prestador de serviço, ela é uma responsabilidade objetiva. Então, até que ponto o síndico vai querer, de fato, absorver essa responsabilidade na operação dele? Perfeito. Né? Então, eu não vejo que as administradoras vão acabar. Né? Eu acho que vai ter sempre espaço para todo mundo. Quem se desenvolver com tecnologia, né, souber utilizar a inteligência artificial para reduzir mão de obra, otimizar processos com segurança, vai continuar no mercado. Né? E talvez, né, isso comece a levar para alguma consolidação. Isso, eu ia chegar nisso aí, eu concordo contigo. E aí, como eu te falei, eu trabalhei no mercado aéreo e que aconteceu muito com as agências de viagem. Porque antes você tinha a cada esquina uma agência de viagem. Com o advento da internet, dificilmente você não vai numa, que a gente chama daquelas online, né, OTA, né, que é as Online Travel Agents, que é a Decolar da vida, né? Então, vai procurar uma passagem, geralmente você vai no Google das passagens, que é a Decolar. E fatalmente ela vai absorver uma grande fatia já de vender. E aí aquela venda no varejo cada vez menor. E aí você tem grandes motores online, e aí
traduzindo para administradora, vocês vão ter grandes conglomerados de administradora brigando por todos esses condomínios. E as pequenas, talvez, sofrendo um pouquinho para frente aí, né? Mas ainda vejo com muita importância o trabalho do administrador de condomínio competente, especializado, que se atualiza. Esse cara tende a ser um franqueado ou não? E esse cara, sim, ele pode ser, ele tem o perfil. Tem o perfil de tem ser o um perfil franqueado. de ser um franqueado. Você talvez tenha um escudo, né? Porque esse cara fala assim, não, você vai continuar tendo o teu business, mas Isso. aqui eu vou te dar uma fortaleza um pouco maior ali. Exatamente. E desde que eu trabalho com administração de condomínio, a conversa entre as administradoras, né, nos Secovs, nas associações que congregam as empresas, a conversa é a mesma. Né? A conversa há 25 anos é a mesma. Né? Qual é a conversa? Aumento de responsabilidades, aumento de obrigações, aviltamento de honorários. Tanto na administradora quanto no síndico. E agora, no síndico, a gente também começa... Você também começa a perceber perceber isso, né? Porque antes a gente não tinha a figura do síndico profissional, como eu falei, Sim. E hoje a gente já começa a ter assembleias com concorrência de diversos síndicos profissionais se apresentando. Perfeito. E aí a gente começa a ver aquele que vai propor um honorário que você vê que ou ele realmente está necessitando muito daquele cliente, está precisando construir carteira, ou ele está fazendo uma má avaliação da entrega e da dedicação que ele vai precisar ter para aquele condomínio. Olhando para isso, com os teus olhos de síndico e teus olhos de um cara experiente. Você está falando quanto? 20 anos de mercado? 25 anos 25 anos de mercado. Quando você olha numa concorrência dessa, um cara oferecendo R$2.000, sendo que a maioria está oferecendo 5, 6, analisando bem de forma distante, esse cara não sabe o que está fazendo, no sentido de, cara, ele não sabe a bucha que ele está pegando, ele está aqui uma espécie de um aventureiro, ou não. Ele fala, cara, esse cara está de fato construindo carteira, o cara é bom. O que é que você imagina? Esse profissional, qual é a condição desse cara de fato oferecer esse preço frente à responsabilidade que vai adquirir? Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, Marco, tu acredita em milagres? Tu acredita? Tu é uma pessoa religiosa? Assim, eu acredito. Tu acredita que milagre pode acontecer? Pode. Pois é, mas o milagre não pode ser o nosso modelo de negócio. Exato. Boa. Né? Então é isso. Você vê que a pessoa está acreditando no milagre. E aí a pergunta que eu faço olha os condôminos nessa assembleia. Quando eles olham um cara oferecendo 2 e a galera oferecendo 6. Eles estão indo para uma razoabilidade ou ainda que é o mais barato? Olha, graças a Deus veio um baratinho aqui para pegar essa bronca. Infelizmente, como em todo modelo de negócio, às vezes as pessoas optam pelo custo. Olham para o mais barato, não conseguem entender o diferencial e acabam optando por uma questão de preço. Isso acontece. Né? Isso acontece. Eu já devo ter feito, e eu sempre conto essa história, pelo menos umas 2.000 assembleias. E então eu já vi muito síndico se apresentar. Sim. Muito. E para mim é muito claro que a competência técnica do síndico ela precisa estar alinhada com a capacidade política, né, e de eloquência, sim, da pessoa. Porque às vezes você tem o síndico que é só, né, hábil do ponto de vista político, né, e é uma pessoa eloquente, faz uma excelente apresentação, e muitas vezes vai conseguir o contrato por isso, mas que isso não necessariamente reflete a condição técnica que ele tem. Exatamente. E a capacidade dele entregar, né, com qualidade a administração daquele condomínio. E eu já vi síndicos assim, que tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento com as pessoas, e de conversa, de diálogo, né? E eram síndicos tecnicamente impecáveis. Impecáveis. Mas Tem aí isso, chega né? na Assembleia, o cara não é reeleito. Trava. Pois é, e os resultados não falam por si. Por exemplo, entendo eu, se eu tivesse um síndico que não soubesse, talvez, falar, né? Chegar numa assembleia, o cara travar todinho ali, tá se tremendo, mas vamos dizer que ele vai buscar uma reeleição, e aí você vê que o prédio tá fantástico. Condomínio
limpinho, tudo em ordem, as manutenções, você vê que é um ambiente seguro, tudo funciona, terceirizado e tal. Na hora que ele vai brigar por essa reeleição, porque evidentemente vai ter sempre uma galera que vai contra, né? Dificilmente vai ter uma unanimidade. E esse cara não se apresenta bem. E até o Rodrigo falou isso. Ele falou: hoje a política fala mais alto que o resultado. É isso, né? Perfeita análise. Sim. É? Se a gente fosse dizer um percentual assim para chutar, Sim. eu diria que a atividade do síndico ela é mais política do que técnica. Perfeito. Então, poderíamos dizer algo em torno de 60-40. 60-40 na política. Então, ele Então, assim, eu já vi síndicos que eram tecnicamente impecáveis e por isso acabam muitas vezes sendo rigorosos, né, com a aplicação de regras do regimento, da convenção, né, e fazem o que precisa ser feito, e aí ele desagrada, e como toda atividade, né, de gestão ou de liderança, Sim, você vai ter oposição, é verdade. né, mesmo que tecnicamente esteja impecável. E eu já vi, e aí esse cara vai na Assembleia e ele não é reeleito, né? E eu já vi o síndico com prestação de contas atrasada há 6 meses, um monte de recibo simples, contrata as coisas sem aprovação na Assembleia, usa o fundo de reserva, Tudo errado. tudo errado. Tudo que a gente fala que não deve fazer, o cara faz, né? Mas ele é um excelente gestor de relacionamentos, lida muito bem com as pessoas, agrada, é clientelista. Sim. Eu tinha um cliente que era síndico que ele sabia assim, que a pessoa estava gripada, estava doente, ele ia na padaria e levava pão fresco para a pessoa de manhã. Rapaz. Não, eu passei na padaria, lembrei da senhora que só está gripada, como é que está o seu marido? Era um voto garantido. E aí eu ia para a assembleia do condomínio, assim, meu Deus do céu, vai ser um desastre essa assembleia, porque 6 meses aqui de prestação de contas atrasada, eu cheio de notificação para o síndico, dizendo que ele está com a prestação de contas atrasada. E aí na assembleia... Surfou. Cara, uma maravilha. Você vê, cara. Tudo certo. Reeleito por unanimidade. Que loucura. E eu não estou falando de desonestidade, tá? Sim, o cara não só é desonesto. bagunçado. Ele só é administrativamente como a gente fala, enrolado. né? E geralmente, Fernando, colocar essas duas características, um cara que é bom na política, bom na fala, um cara... Pode ser que eu esteja errado, mas possivelmente ele vai ter uma dificuldade administrativa, porque como ele é um cara... pode ser que... Aí a gente tem os caras que são fora da média, né? Que são aqueles caras que falam muito bem e super organizados. Mas eu vejo que é um cara de relação humana. E que as exatas ficam um pouco mais fraco, né? E você tem que ter apoio, perfis complementares. Aí se você vai estudar, né, dessas teorias que de fato identificam o perfil das pessoas, né? Como tem a teoria DISC lá, quem é dominante, influente, estável, sociável, né? Enfim. E se você, né, se conhece, sabe quais são as suas limitações, deficiências naquilo que você é bom, você tenta complementar isso, ou ter mais atenção. É verdade. E você vê eu falo muito aqui que o condomínio, no fim do dia, é uma sociedade encapsulada, né? A gente vê os reflexos que acontecem no dia a dia em qualquer cidade, a gente acaba... É uma microcosmo. Né? Microcosmo, exato. E aí, quando você vê a política brasileira, você percebe várias pessoas que são extremamente eloquentes, falam muito bem, não entregam absolutamente nada, e que na hora que vai apertar o dedo na urna, o cara ganha. Isso para mim é claríssimo, e eu te conto também uma experiência. Porque, por favor. Assim, ao longo desse tempo que eu trabalho com administração de condomínios, os momentos em que eu fui mais consultado sobre destituição de síndico foram nos momentos em que no país se estava discutindo impeachment de presidente. É mesmo? Você conseguiu fazer esse paralelo? Não acredito, cara. Ou seja, estava em pauta o tema. O tema estava em pauta. Aí o brasileiro quer mudar aquilo que ele tem ao alcance da mão, né? Então, parece uma visão até que curta, né? Mas isso foi uma coisa curiosa, assim, durante, né, o último evento de impeachment que a gente teve no país, foi um momento em que eu fui extremamente consultado a respeito de destituições de síndico. Que loucura! Como é que faz, né? Como é que faz para tirar esse síndico aqui? Exatamente.
Que coisa, cara. Porque é um sentimento de insatisfação social que é gerado, né, nas pessoas, pelo que a pessoa lê, pelo vê na internet, porque é o que tem no jornal. E esse fenômeno se replica, não sei se você consegue medir isso, nesses períodos eleitorais. A gente está em vias de um período eleitoral, a meu ver aí, que vai... Não sei se vai mudar alguma coisa, mas não chega, assim, né? Porque a gente passa por períodos eleitorais a De cada 2 2 em anos, 2, né? Então, não muda mas tanto. o que eu acho que precisa ficar claro, assim, é que a atividade do síndico, ela é, sim, uma atividade política. Você é eleito, você tem mandato, né? Sim. E você não é candidato de si mesmo. Né? Você precisa ter uma linha de atuação e que, de fato, você tenha naquele condomínio discursos, bandeiras, propostas que estejam alinhadas à demanda da maioria das pessoas que moram naquele condomínio. Exato, perfeito. Então, nesse olhar, sim, a atividade do síndico é uma atividade política, ele é eleito, ele tem mandato, tanto que, para mim, também é muito claro, ao ver síndicos profissionais se apresentando, né, além de tudo aquilo que os condôminos avaliam, né, nesse curto espaço de tempo em que o síndico consegue ter a fala e se apresentar, né, então, além da forma de se apresentar, né, da capacidade de fala, de clareza, da forma da apresentação, o que ele diz tem que fazer sentido para aquela coletividade. Sim. Então, quando um síndico profissional, né, chega numa assembleia falando, né, por exemplo, isso eu já vi acontecer, do sucesso que ele teve, né, cobrando inadimplência no condomínio tal ou no condomínio tal, mas ele começa a falar isso num condomínio que a inadimplência é zero, não é pauta e não é um problema. Já entrou errado. Entrou errado. Entrou errado. É verdade, é verdade. E muito bom isso daí. Essas habilidades, elas são mais, a meu ver, elas são mais difíceis de se aprender em uma sala de aula, né? O tema da oratória ainda você pode estudar, você pode melhorar, mas eu falo muito para a Amanda, né? A gente tem que parear o Bluetooth, né? Então, para que a pessoa olhe para você e fale assim, cara legal, esse cara merece meu voto. Você tem que ter essa energia ao ponto de entender quem está te ouvindo, né? Sim. E esse talvez seja que a gente fala agora, né, de soft skills aí, Sim. que é um dos mais difíceis, essa percepção de você conseguir parear esse Bluetooth, né? É isso aí. Então não dá para cair de paraquedas numa eleição. Você tem que saber, né, fazer Estudar o dever de mais, casa antes, saber de casa. o que é aquele condomínio, qual é a situação dele, se ele tem algum problema pelo qual está passando, qual é o histórico, qual seria, né, a demanda ou a necessidade daquele grupo de pessoas que está na Assembleia, para que no teu curto espaço de tempo e de apresentação você fale algo que faça sentido para aquelas pessoas e gere essa conexão para você conquistar a sua eleição. É verdade, é verdade. Fernando, eu queria que você me esclarecesse, dentro do teu olhar aí como VP da BR Condos, você me esclarecesse como que você visualiza, ou como vocês do grupo visualizam o mercado em 5 a 10 anos. Talvez seja difícil esse exercício de futurologia, mas vocês talvez como uma empresa que já precisa, né, planejar esse futuro, esse crescimento, essa nova adesão né, que o grupo vai precisar, para a gente manter, precisa continuar crescendo, não tem jeito. Ao mesmo tempo que a gente chega em São Paulo, por exemplo, na estatística, 1.000 novos condomínios são entregues por ano na cidade de São Paulo, e a tendência é que, Brasil afora, isso se replique. Sim. Talvez não na mesma intensidade, mas com certeza na criação de novos condomínios. Como é que você imagina o mercado, em especial para as administradoras, num espaço de 10 anos? Quais são os olhares que elas precisam ter com mais afinco? E, ao mesmo tempo, eu também queria trazer um tema que você fez um vídeo curto que eu achei muito legal, cara. Inclusive, turma, olha lá no perfil da BR Condos, que você pontuou 3 coisas que o síndico precisa olhar para o ano 2027, quando a reforma tributária. Achei isso muito legal, foi um guia prático, um videozinho curto,
E se você puder me nomear, então, se você quiser começar pelos 3 pontos que talvez está mais próximo, né? Porque ano que vem já reflete essa mudança, e depois você estica essa tua análise para os 10 anos de mercado dali para frente. Bom, a reforma tributária está todo mundo esperando para ver, né, como é que de fato ela vai se operar. Mas o que os condomínios precisam ter realmente é o olhar principalmente para essa regularidade documental e de emissão de notas dos seus fornecedores, né? E está sempre atento agora com as modificações com a entrada do IBS, né, do CBS, porque o condomínio ele vai ser consumidor final, ele não vai ter como compensar tributo Pois é. na cadeia, porque ele é o fim da linha. É o fim da linha. Né? Então, isso potencialmente pode trazer até um aumento da taxa de condomínio pela necessidade de repasse da carga tributária para o consumidor final. Tá? Hoje a inadimplência já está alta, né? Imagina a gente pensar... Apesar das promessas, né, de que não haveria aumento da carga tributária, a gente sabe que o setor de serviços vai ser bastante impactado. Sim. E o setor de serviços, né, é o setor que o condomínio absorve. Sim. Né? Ele é um tomador de serviço. Então, tem que começar a ter esse olhar com relação à estruturação, né, dos prestadores de serviço e de notas, e ver como é que isso vai acontecer para poder eventualmente negociar contratos e ter um diálogo muito aberto com os próprios fornecedores, né, a respeito das novas regras, né? Sim. Eu acho que esse é o principal. Para olhar para o futuro do mercado de administração condominial, na verdade, é só olhar para o passado e replicar isso para os próximos anos, né? A gente vai ter cada vez mais aumento de obrigações, aumento de obrigações, né? O pessoal tem falado, inclusive, a meu ver, um pouco equivocadamente, até da hipótese de emissão de nota fiscal para a taxa de condomínio. Eu ouvi isso porque o ato conjunto que a Receita Federal publicou, se você ler só ele, você chega nessa conclusão, né? Mas se você ler todo o texto da reforma tributária, talvez a conclusão seja outra, né? Porque interessante isso. Então, tem que ter esse cuidado, não dá para sair falando na internet, né, sem ter esse conhecimento. Via os montes, hein? Via os montes esses vídeos aí. Pois é. Então, tem que tomar cuidado. Né? Parece que a pessoa quer ser a primeira, né, a dar informação e querer like na internet e acaba se atentando só a uma norma isolada que cria uma obrigação tributária que ela nem poderia criar, né? Porque a obrigação tributária você cria em lei. Né? O ato da Receita Federal apenas estabeleceu uma data. Tá. Então, ela não cria a obrigação. Tá? Perfeito. Então, ou seja, isso daí não está em pauta. Não, isso não está em pauta. Tá. Ótimo. Então, as obrigações vão continuar crescendo, né? E as fiscalizações vão continuar crescendo. Então, as administradoras vão ter que ser cada vez mais competentes, mais diligentes, estabelecer mais processos, ter mais entrega para os condomínios. Tá? Então, aí eu vejo que talvez a gente possa começar a andar, né, uma consolidação maior de mercado, porque as pequenas vão ter cada vez mais dificuldade de atingir ponto de equilíbrio, né? E por mais que seja pequeno, é uma empresa, tem um empresário, precisa ter resultado financeiro, né? E hoje a gente já vê um cenário, como eu falei no início, que ele é o funcionário mais barato que ele tem na empresa. É verdade. Né? O melhor funcionário e o mais barato. E aí a gente já começa a ver movimentos no mercado, assim, de venda de carteiras, fusões, aquisições. Você está vendo isso? Sim, esse movimento começa a acontecer. Tá. Né? Então, talvez, para os próximos anos, a gente tenha esses movimentos em razão, justamente, das dificuldades das empresas permanecerem no mercado com qualidade, com honorários tão baixos. Com margem, né? No fim das contas, com margem para a gente... Legal. Cara, olha, riquíssimo. Fernando, a gente tem para a gente finalizar o papo, a gente fala que é a pergunta do imperador aqui. Na verdade, eu te dou uma varinha de condão e você resolve um problema que para você é muito caro. Você fala, cara, isso daqui se eu resolvesse esse problema na sociedade, seja local, seja do Brasil, a gente viveria melhor. Então, você tem essa tutela de falar, cara, eu não quero mais isso. O que é que você resolveria
seja para atingir teu dia a dia ou no amplo espectro do Brasil, o que é que você solucionaria com esse poder que eu estou te dando agora? Assim, Assim, ó, subjetivo, subjetivo. posso resolver o que eu quiser. O que você quiser. Fala aqui, o que eu já ouvi aqui, porque é interessante, Fernando, que toda vez que eu faço essa pergunta, cada um me responde de um jeito. Uhum. Teve um que respondeu trânsito, foi o Vitor da Stade, ele falou, cara, por mim eu acabava com o trânsito, Olha para só. ele doía muito. O outro falou, Aham. o Ailton Tertuliano falou a mentira. Falou, cara, mentira para mim é uma coisa que me é cara. Uhum. E já tivemos outras, né? Fantásticas, já tivemos inteligência emocional, enfim, uma série de coisas. Uhum. O que é caríssimo pro Fernando que com esse poder ele resolveria? Tá bom. Clareza. 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 O quê? Na comunicação? Em tudo. As Em pessoas tudo. precisam ter clareza sobre as coisas. Pô, legal, cara. Legal. Ou seja, para os negócios, para as Tudo. relações pessoais, para os. Enfim. Eu acho que é um grande poder você ter clareza. E é você olhar para as coisas e saber o que elas são. Cara, filosófico isso, hein, cara? Eu acho que clareza é poder. Muito legal. A E gente. nos relacionamentos, nas posturas, nos negócios. Eu acho que precisa ter clareza das coisas. Do que a gente quer, do que a gente pretende, do que o outro pretende. Cara, muito legal, muito legal. Bruna, vai ter que trazer bons exemplos aí, hein? Aí depois a gente vai ter que fazer os vídeos com o Fernando para que a gente consiga Já avançar que tu me deu uma nisso. varinha de condão, Já né, te e eu dei a posso varinha de condão. resolver. Maravilhoso, Mas vamos viver numa cara. sociedade em que todo mundo te relaciona numa reunião, num negócio. Todo mundo tem clareza a respeito do porquê está ali, do que pretende, das intervenções que faz e como se manifesta. Não imaginou? Cara, Seria tudo muito mais fácil. fantástico mesmo, cara. Não, ia ficar mesmo realmente muito mais fácil, cara. Eu não tô te entendendo, aquele, eu não tô te entendendo, não. A gente passaria a entender, né? Exato. Onde você quer chegar. Legal. A gente fica aí vendo as pessoas discutir sobre coisas que não fazem nenhum sentido, perdendo um tempo Tempo danado. danado, parecendo que aparentemente são eternos e vão viver para sempre, né? Porque para perder tanto tempo discutindo sobre aquilo, ou entrando naquela ou na outra briga, enfim. Verdade. Se tivessem clareza, né? Cara, gostei. Autoconhecimento, tempo de vida, tempo de dedicação, o que é importante para ti. Muito bom, cara. Eu vou sair daqui refletindo, viu? Refletindo sobre isso. Fernando, mais uma vez, cara, obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito engrandecedor para mim. Não só pelo teu olhar, mas como pessoa, você tem uma clareza, e isso de fato, você tem uma clareza muito... É muito fácil conversar contigo, porque você concatena muito bem as ideias, então fica fácil. Eu te falo isso falo isso para Amanda desde daquele programa que vocês tinham juntos, do Casos de Condomínio. E é muito fácil entender o papo, apesar de quando vocês falavam, às vezes vocês entravam muito na esfera jurídica, mas era muito gostoso de ouvir isso, porque o jurídico é tão importante no nosso dia a dia, a gente entender, e que às vezes parece que as pessoas... É igual a economia é tão simples, às vezes poderia ser de uma maneira mais clara de se falar, e às vezes as pessoas têm repulsa a determinados temas, o jurídico, a economia, porque às vezes não entendem determinadas coisas, às vezes fazem muitas coisas para que as pessoas não entendam mesmo, né? E aí vocês, com muita transparência, vocês falavam, era muito, muito gostoso. E como foi esse papo? Então eu agradeço. Bruninha, como você sempre me fala, eu vou aqui me despedir para essa câmera. Pessoal, Fernando Wilrich. Fernando, por favor, passa seus contatos da BR Condos, o que você achar que as pessoas precisam saber e como elas vão te encontrar por aí. Site da BR Condos, né? brcondos.com.br, lá dentro tem os contatos da empresa. Né? Se quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, pode ser o Instagram. Pode, tudo que você quiser. É Fernando Amorim Wilrich, que eu vou soletrar, né? WILLRICH, né? Com sobrenome desse. Não, a Bruna vai escrever embaixo. A vida inteira soletrando para as pessoas, né? Eu já nem deixo a pessoa levantar mais assim a cabeça e perguntar o quê? Exato. Já soletra. Já soletra, né? Boa. E assim, pode fazer contato mesmo, porque a gente adora conversar sobre esses assuntos, né? Falar sobre condomínio, falar sobre administração, sobre atividade do síndico, sobre mercado, e esse é o nosso dia a dia. Que legal. Falar sobre essa disrupção, né? Que inclusive é o modelo
de negócio da BR Condos. Que legal, que legal. Obrigado mesmo, mais uma vez. E, pessoal, semana que vem a gente está de novo. Vocês percebam que o gabarito das pessoas que estão chegando aqui está cada vez mais alto. Então, não perca tempo, curte, se inscreve, não só a mim, vai lá na BR Condos ou o Fernando Wilrich no Instagram, segue, porque é sempre importante vocês terem olhares diferentes, não só o do Cindyflix, mas ter de todas essas pessoas que compõem o mercado. E você esteja conosco no nosso próximo programa. Até lá. Tchau.